Fala, torcedor vascaíno. Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra vocês. Estão com saudade da dupla Paulinho e Jair? Pois então, nesse vídeo tem informações sobre eles. Vasco e a CAP entraram com pedido de suspensão na justiça por 90 dias. Adson será desfalque do Vasco para a partida de domingo contra o Grêmio. E agora, será que é o fim da novela do zagueiro Mina no Vasco? Os valores assustaram a diretoria do Cruz Maltino. E o Vasco vai faturar uma grana de 4 milhões de reais com a venda de um jogador da base. É claro, se você não me conhece, meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno. Vem conferir comigo as últimas novidades do Vasco da Gama. Vamos falar sobre Paulinho e Jair. Mas antes disso, eu quero que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscreve no canal que me ajuda muito. Agora vamos falar sobre eles. A previsão é de que Paulinho e Jair fiquem à disposição do Vasco em outubro, provavelmente após a paralisação do Campeonato Brasileiro para as eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Essa informação do GE Globo é uma notícia muito boa para o torcedor vascaíno. Eu mesmo gosto muito dessa dupla, são jogadores fantásticos de alto nível. Que vão ajudar muito o Vasco, com certeza absoluta. Ano passado ajudaram muito o Vasco, principalmente o Paulinho, foi o cara ali do meio campo. Ano passado que o Payet tava tava um peso a mais, tava gordo e tudo mais, não conseguiu desempenhar só de futebol. O Paulinho era o dono do meio campo. O Jair não teve aquela ótima fase, mas era um jogador fantástico, de alto nível também. Então, o torcedor vascaíno vai estar muito ansioso com a volta dos jogadores. São jogadores que, cara, eu aposto com vocês, se eles estivessem no elenco hoje em dia, eu acho que a gente estaria disputando uma vaga na Libertadores, se a gente não estaria no G4 disputando o título, porque, cara, nosso elenco vai ficar muito forte com a volta dos dois. Espero que eles voltem 100%. Ambos jogadores se machucaram muito perto um do outro. O primeiro que machucou foi o Paulinho, no Mané Garrincha contra o Bangu. E aí depois passou uma semana sequer, o Jair se machucou também no Maracanã contra o Flamengo. Então, cara, foi questão de uma semana que teve essas duas lesões. Ambas lesões foram LCA, ligamento cruzado anterior, no joelho. Então, cara, é uma lesão que, cara, nenhum jogador no mundo quer ter. É uma lesão muito complicada de se tratar. Pra voltar, você pega meio com um trauma no joelho. Então, cara, é muito difícil essa lesão. Mas espero que os jogadores voltem 100%. São jogadores fantásticos que o torcedor, eu acho que ele tá com muita saudade dos jogadores. Então, cara, uma notícia importante pro torcedor que tá ansioso pela volta de Jair e Paulinho, tá bom? E agora é uma baixa para o jogo de domingo contra o Grêmio. Eu trouxe a informação para vocês de que o jogo não vai acontecer mais às 4 horas, vai acontecer às 19 horas, 7 horas da noite no domingo. O Adson está fora da partida contra o Grêmio em Chapecó. O jogo vai acontecer na Arena Condá, por conta das questões do Rio Grande do Sul, das enchentes, o gramado não tá bom ainda da Arena do Grêmio, então vai acontecer essa partida na Arena Condá, tá bom? O atacante será preparado para o jogo de ida da Copa do Brasil, que é contra o Atlético Goianiense, na próxima quarta-feira, dia 31. Essa é a informação do Atenção Vascaínos. Então a informação diz o quê? Que o Adson vai ser poupado para a partida contra o Grêmio. O Adson tá com uma lesão na coxa direita, tô trazendo para vocês, ó, tem tempo para vocês. Essa informação de que o jogador tá jogando com uma lesão na coxa direita. Então, para não forçar o jogador, obviamente, o Vasco decidiu poupar o jogador. E eu acho muito certo, uma decisão muito certa. O Adson, que saiu de 2 jogos, contra o Atlético Goianiense e contra o Galo, do vestiário mancando. Então, para você ter um jogador que tá lesionado, é melhor você não forçar ele a piorar a lesão. E aí o Vasco vai poupar. O Vasco teve essa semana inteira para treinar. O jogador deve estar passando por um tratamento, uma preparação física, para voltar contra o jogo, para o jogo contra o Atlético Goianiense, tá bom? Então, informação importante para o torcedor vascaíno, um jogador que está desempenhando muito bem, que está ajudando o time dentro de campo e fora de campo também. Ele mesmo deu uma entrevista no GE, falando que, cara, o sonho dele é ganhar uma Copa do Brasil. Pelo Vasco. Então, cara, todo mundo tá sonhando com essa Copa do Brasil. O Vasco pegou um adversário que não é tão difícil, sem desmerecer o Atlético Goianiense, mas é um adversário que tinha lá, era o terceiro mais difícil, vamos se dizer. Tava na frente ali um CRB, um Goiás, que estão na Série B. Então,
Depois viria o Atlético Goianiense. O Vasco teve essa sorte de pegar esse confronto que a gente ganhou mesmo. Antes do jogo contra o Atlético Mineiro, a gente ganhou desde lá no Antônio Ascioli, tá bom? Então, informação importante pro torcedor vascaíno, e também todo mundo sonha com esse título da Copa do Brasil. E é isso mesmo que você ouviu. O Vasco vai levar uma grana na venda de Arthur Salles, cria da base. Segundo o Gabriel CSR e o Rômulo G. Soares, o Vasco vai faturar 4 milhões de reais com a venda de Arthur Salles ao Suduans, da África do Sul. O Arthur pertencia ao Lomel SK, clube do Grupo City, e foi negociado por 3 milhões de euros, cerca de 18,3 milhões de reais na cotação atual. O Cruz Maltino detinha 20% dos direitos econômicos do jogador, e além dos 2% referente ao mecanismo de solidariedade. O Arthur Salles, que foi um jogador que foi criado na base do Vasco, ele teve algumas oportunidades, mas acabou não abraçando, acabou não jogando bem, infelizmente, e acabou sendo vendido para o Grupo City. E aí depois ele foi emprestado para o Bahia, e agora ele foi emprestado principalmente, primeiro, para o Lomel SK, e aí esse Lomel SK, que é do Grupo City, emprestou para o Bahia, que também é do Grupo City, aquele ciclo inteiro ali de empresas e tudo mais. E agora ele vai ser vendido para o Suduans da África do Sul. Então é uma informação importante para o torcedor. É um dinheiro que está entrando nos cofres do clube. 4 bilhões de reais. Vai ajudar muito dentro para pagar salários de funcionários, jogadores, seja o que for. Cada dinheiro que entra agora é muito bem-vindo. Após o Vasco ser maltratado na mão da 777, o Pedrinho está tentando reajustar a sua casa. Reajustar o Vasco da Gama. E, cara, eu falo pra vocês sempre, o Vasco vai voltar nas mãos do Pedrinho. O Pedrinho tá ajudando o Vasco de, cara, toda maneira. É um torcedor que tá na presidência. Então não o Vasco tá sofrendo há 20 anos, gente. Eu espero que a gente seja vendido pra uma empresa competente, que o Pedrinho tenha competência de vender o Vasco pra uma empresa competente no mercado. O Vasco precisa ser feliz novamente. Precisa de altos jogadores, de jogadores com potencial de trazer títulos. A gente já cansou disso. E o Pedrinho, tenho certeza absoluta que vai trazer uma empresa competente para colocar dinheiro dentro do Vasco, investir em jogadores, para a gente acabar disputando títulos. Tá bom? Então esse dinheiro é muito bem-vindo por enquanto. O Vasco daqui 3 meses tá buscando uma empresa, tem empresas interessadas no Vasco, então daqui 2 meses, 3 meses vai ter informações sobre essa empresa e tudo mais. E é claro, eu vou trazer sempre aqui no canal, tá bom? Então, informação importante, 4 milhões entrando nos cofres do Vasco da Gama. Cara, eu trouxe a informação pra vocês, no último vídeo, de que o Euriquinho confirmou que o IR Mina ia ser anunciado pelo Vasco da Gama nos próximos dias. Mas isso não passou de um interesse do Vasco. Segundo Bruno Murito e a Emanuele do GE Vasco, o Vasco até demonstrou interesse em IR Mina, mas não abriu negociações pelo jogador. O clube buscou informações sobre o atleta e constatou que os valores estão fora da realidade do Vasco. O colombiano tem contrato com Cagliari até meados de 2025. E o clube italiano só aceitaria vendê-lo agora. Então, cara, eu falei pra vocês que é um jogador muito difícil de vir. É um jogador que ganha muito bem, que tem um mercado na Europa. Então, cara, é um jogador que tem um salário muito alto, fora dos padrões do Brasil. Poucos times conseguem pagar um salário dele. Então, cara, é um jogador que, se viesse, ia ajudar muito. Muito, muito mesmo. Ia ser uma dupla ali do João Vitor, que ia ajudar demais. Infelizmente, ele não vai vir. Provavelmente, o Vasco sim demonstrou interesse no jogador, mas se assustou com os altos valores que ele ganha lá na Europa, no Cagliari. Então estão fora da realidade do Vasco da Gama. Então provável que o IR Mina não vai vir para o Vasco. E cara, é o fim dessa novela. Não vamos falar mais do jogador. É óbvio, se surgir novidades, de sei lá, o Vasco muito interessado, fazendo uma proposta pro IR Mina, a gente vai trazer aqui para vocês. Mas cara, para não trazer e fazer uma esperança maior no torcedor vascaíno, vamos evitar falar sobre o IR Mina, que é um jogador que está fora das realidades do Vasco da Gama. E agora vamos falar sobre o Vasco e a CAP. Para quem não sabe, a CAP é uma empresa que quando a 777 estava aqui, era como se fosse uma intermediária.
é onde geria o dinheiro do clube, é como se fosse um intermediário, vamos dizer. Então, o Vasco e a CAP entraram em um acordo nos últimos dias e em comum acordo. Segundo o Rafa Zarco, o Vasco e a CAP, em um comum acordo, suspendem também a arbitragem na FGV. Além disso, o Vasco deu entrada no pedido de suspensão por 90 dias da ação na Justiça. Essas medidas foram tomadas para que o foco se volte para buscar um novo investidor para a SAF. Então, cara, informação importante para o torcedor vascaíno que quer logo que o Vasco seja vendido, ou tem torcedor também que gosta, que quer que o Vasco vire associativo de novo. Mas, cara, a minha opinião, sendo sincero para vocês, o Vasco não tem mais condições de se manter como associativo. O Vasco precisa sim ser vendido. Você vê um Botafogo aí com dinheiro, com John Textor. Você vê o Grupo City investindo no Bahia. Cara, o Bahia ano passado estava disputando com a gente para ser rebaixado. E olha onde eles estão. Olha o Botafogo, 2 anos seguidos disputando por títulos. A gente somente foi vendido para uma empresa errada. Uma empresa que só nos iludiu. Uma empresa que lá no início falavam que era bilionária, que ia investir tanto de dinheiro no Vasco, mas lá no fundo era uma empresa que tinha um nome mal falado, onde geria o Genoa, que estava muito mal na tabela. Então, que era um dono que tinha relações com propinas, informações disso. Então, cara, é uma empresa que tá realmente falindo. Tá falida, vamos se dizer. E o Vasco, o torcedor do Vasco merece ser feliz novamente. A gente tá com 20 anos sofrendo na mãos de gente incompetente gerindo o clube. E aí, quando o Vasco vai ser vendido pra uma empresa que falam que era bilionária, a gente fica com uma esperança e tudo mais e nada disso acontece. A gente, ano passado, brigou novamente para ser rebaixado. Então, cara, quero que acabe logo isso. O Pedrinho, eu falo para vocês, o Pedrinho vai colocar o Vasco no seu devido lugar novamente. E aí, cara, tomara, eu torço muito pelo Pedrinho. O Pedrinho com o torcedor vascaíno que tá na nossa presidência. É um presidente que, cara, vai ser transparente com a torcida. Quando a gente não tiver dinheiro, ele vai falar, a gente não tem dinheiro. Quando a gente tiver dinheiro, a gente tem dinheiro. E assim vai. O Vasco vai buscar um investidor daqui até 3 meses. Com a CAP vai ajudar o Vasco a buscar um investidor que seja competente, tomara, para gerir o Vasco da Gama. Então, galera, muito obrigado pelo apoio de todo mundo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô mudando bastante o canal aqui, formas dos vídeos e tudo mais, tá bom? Então, saudações vascaínas e até amanhã com o próximo vídeo às 7 horas da manhã, tá bom? Muito obrigado, saudações vascaínas e até amanhã.